Será que tem cabimento a gente compartilhar com o outro um pensamento julgador em relação à própria pessoa com quem a gente está falando, de forma a convidar a pessoa para nos ajudar a desconstruir o julgamento, para não cristalizar o julgamento e sim ressignificar esse julgamento? Por exemplo, eu tenho uma reação de raiva porque a pessoa disse alguma coisa ou fez alguma coisa, e eu tenho já alguma consciência eu tenho de que se eu tenho raiva é porque tem julgamento no meio, né? E eu quero trabalhar isso dentro de mim, eu quero ressignificar, eu quero promover conexão com a outra pessoa, eu tenho essa intenção, então eu posso, em um diálogo, trazer o meu julgamento, eu posso explicitar algo que tá dentro de mim, eu posso explicitar para a gente falar sobre isso. O meu julgamento, posso trazer até o sentimento de raiva, falar, olha, quando você fez aquilo eu fiquei com muita raiva. Eu posso fazer isso. Agora tem um detalhe que faz toda a diferença. Se eu expresso o meu julgamento, se eu expresso a minha raiva, no momento em que a emoção está forte, grandes são as chances de que as minhas palavras vão chegar para outra pessoa como uma ameaça. Que o meu julgamento chegue para outra pessoa como uma ameaça. Como algo que ameace a paz dele, que ameace a autoestima, que ameace a segurança da pessoa. E aí, se eu trago isso de uma maneira que chega como uma ameaça, isso não será um convite. A pessoa tem que ter muita compreensão, tem que ter muita clareza, muita espiritualidade para me compreender se eu falo de um jeito raivoso, se eu expresso o meu julgamento, assim, na hora que a raiva tá forte, assim. Agora, se eu consigo segurar a onda, eu estou dizendo assim, a pessoa precisa ter tudo isso, mas é possível, tá? Tem gente que tem. Mas assim, se eu quero fazer a minha parte para facilitar o diálogo, então eu preciso segurar a onda um pouco e perceber naquele momento de raiva, quando a pessoa faz algo que me deu raiva, que serviu de estímulo para eu sentir raiva, eu posso segurar, eu posso não manifestar em palavras, tomar um cuidado com o que eu vou falar naquele momento, esperar aquela emoção forte esperar passar, e no momento que eu estou mais calmo, ou mais calma, né, uma mulher, por exemplo, eu posso trazer para um diálogo. Olha, quando aconteceu aquilo, eu fiquei com muita raiva de você. E aí, mas assim, nesse momento, quando a pessoa já está mais calma, a ponto de trazer isso para um diálogo, ela já não está mais, naquele momento, com aquela atitude de você precisa mudar. Você deveria ser diferente. Sabe? Essa coisa de querer que o outro mude. Que se o outro não mudar, se o outro não for diferente do que ele eu sofro. O outro é a causa do meu sofrimento. Então, se eu tô naquela raiva, é muito difícil eu conseguir convidar o outro a sentar junto comigo, refletir sobre o meu julgamento, me ajudar a desconstruir esse julgamento. É muito difícil. Agora, se eu estou num outro momento, já consigo acalmar um pouco os ânimos, eu posso sim falar, olha, senti muita raiva de você naquele momento, porque quando você fez aquilo, veio para mim, veio na minha cabeça toda uma memória que eu tenho, todo um sentimento que eu tenho da minha família, de que os homens isso, de que os homens aquilo, ou de que as mulheres isso, de que as mulheres aquilo. Então eu começo a trazer para o diálogo com a pessoa o meu processo interno. O que eu vivenciei? Eu fiquei com raiva. Eu percebi em mim uma série de pensamentos julgadores em relação a você. Que você é isso, que você é aquilo. Mas olha só, se eu estou fazendo isso num outro momento, eu já estou fazendo uma eu não sei como é que a gente pode chamar, uma meta-análise. Eu já estou me examinando. Eu já estou refletindo sobre mim mesmo, né? Eu já fiz uma reflexão, alguma reflexão eu já fiz, para perceber que eu senti raiva, para perceber que eu
tive pensamentos julgadores, e trazer de uma forma mais humilde. Não no sentido de que é isso mesmo, a minha raiva tem fundamento, eu tenho razão de ter raiva porque você está errado mesmo. Não assim com uma arrogância de que aquilo que eu penso sobre você está certo, você está errado mesmo. Então o meu julgamento não é um julgamento, é uma verdade. Percebe? Agora, se eu trato o meu julgamento como um julgamento e não como uma verdade, eu já estou demonstrando alguma humildade de reconhecer que é um julgamento, que o meu pensamento está carregado de julgamento e que isso está provocando raiva em mim e que eu posso refletir sobre isso, eu posso ressignificar isso. E aí eu posso pedir ajuda da pessoa para desconstruir isso junto comigo, para dar as mãos, para me dar as mãos e investigar isso, o meu processo interno, junto comigo. Só que para isso eu tenho que me colocar de uma forma não ameaçadora, de uma forma humilde.